Fala, mas da música, tudo bem com você? Belchior é um dos compositores mais conceituados e queridos da música brasileira. Hoje eu fiz até uma barba diferente para homenagear a famosa marca do Belchior, que é seu bigode. Na minha opinião, o álbum Alucinação é uma das maiores obras tupiniquins. E hoje justamente vamos falar sobre a canção Alucinação, que é a faixa 6 do álbum. Essa canção é tão especial que eu chamei meu amigo Juscelino do canal Musicalia para me ajudar com essa canção. E aí, tu é fã do bigodudo latino-americano? Então deixa seu like e se inscreva, que depois da vinheta nós contamos pra você. Não existe vida louca. Você vai não na... Já senti que não foi tão bom. E mais que ser o pecado. Se Deus Se você quiser, eu e Juscelino podemos fazer um vídeo sobre o álbum completo do Belchior. Para isso acontecer, eu vou colocar uma meta de 10 mil likes nesse vídeo aqui. O Juscelino é um grande fã da música brasileira e do próprio Belchior. Então eu convidei ele para falar sobre essa canção. E aí, irmão, suave? Estou fazendo um vídeo aqui sobre a Alucinação do Belchior. Como eu sei que você é um grande fã da obra dele, eu queria saber o que você pode me contar sobre essa canção. Olá, amantes da música brasileira, olá pessoal do Pensando Nisso, olá Gui, muito obrigado por ter mandado esse desafio aqui para mim, aqui do Juscelino Filho do canal Musicalia, né? Realmente você mandou aí um dos autores mais complexos da música brasileira, um dos autores mais, digamos, em termos de letra, mais complicadinhos para você fazer uma análise, mas para deixar o fã mais tranquilo aí, eu acredito que essa é a análise até tranquila em certa medida, se você for pensar em Belchior, que geralmente cita muita gente, geralmente coloca muita referência literária, coloca muita coisa nesse sentido, então eu acredito que será uma análise gostosa, tranquila para todo mundo aí, tá bom? Eu tô falando um pouquinho baixo, que eu tô no apartamento, agora tá à noite, então vamos seguir dessa maneira por enquanto, tá bom? Vamos lá. Esse disco aqui, olha aqui, tem um encartezinho dele aqui, do Belchior, é o disco Alucinação, o disco que tá a música Alucinação, evidentemente. E aí desse disco a gente vai fazer essa pequena análise do Alucinação. O Alucinação é o seguinte, é uma filosofia da não filosofia. O Belchior aqui ele está falando que a gente não deve ficar sonhando, que a gente não deve ficar viajando na maionese, que a gente deve mais olhar as coisas reais, né? O seu delírio, a sua fantasia ou a sua alucinação tem que ser nas coisas reais, o que é praticamente um paradoxo. Não tem como você ter fantasia na coisa real, não tem como a sua alucinação ser a coisa real, já que é uma coisa real, ela não é uma alucinação. Essa é a brincadeira que o Belchior faz aqui. Mas também ele mete aqui com outras coisas também, vejam bem. Ele também fala da juventude, como ele vai falar o disco inteiro, aquele também trata da juventude, ele trata também de uma coisa chamada niilismo, que é uma filosofia da nossa existência como uma coisa que não vale tanto a pena, da nossa existência como pequena, como ínfima, né, diante do universo inteiro. A nossa existência não vale nada segundo o niilismo, e o Belchior vai mostrar isso aqui em alguns momentos. Então eu vou dar uma lida aqui para vocês e vou mostrar também que existe relação entre a música Alucinação com as outras músicas desse mesmo álbum, desse mesmo disco. Quem tem esse álbum, lógico, vai se divertir, vai perceber o que eu tô falando aqui, tá bom? Então ele começa falando, não, eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto, ou oba-oba, ou melodia, para acompanhar bocejos, sonhos matinais, ou seja, ele começa aqui realmente disparando já o que vai ser a canção dele. Ela já começa dando mote, já começa, a premissa já diz tudo que a música vem dizer. Ele está falando que não está interessado em ficar pensando, ele não está interessado em ficar viajando na maionese, ele está mais ele tá mais focado nas coisas reais, porque tem muita coisa real para você analisar do que você ficar só pensando. Como eu disse, é a filosofia da não filosofia. Como a filosofia prega que você tem que pensar, não é? Que você tem que, de uma certa forma, refletir sobre as coisas, ele não. Você tem que olhar, né? Olhar e aí sim, vai vir muitas reflexões a partir desse olhar, com certeza. É isso que o Belchior está trazendo aqui, né?
E aqui ele segue dizendo: não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. Minha alucinação é suportar o dia a dia, e o meu delírio é a experiência com coisas reais. Novamente ele reafirma que a experiência dele, que o delírio dele é a concretude, né? O delírio dele não está na coisa mais abstrata, está no concreto. É o concreto contra o abstrato, né? O abstrato ele não gosta, o abstrato ele está jogando ideia contra, e o concreto, a concretude, tudo que a gente vive, tudo que a gente vê, tudo que a gente tem, tudo que a gente pega, é o que ele está achando aqui o mais importante, tá bom? E ele também dá ali uma pequena alfinetada para quem fica, de uma certa forma, vangloriando coisas do Oriente, que aí sim tem uma coisa de muita filosofia do Oriente, tem uma coisa muito coisas hindus também, né? Ele vai falando que ele não está interessado em nada disso, ele está interessado no povo dele, na gente dele, no pessoal que está trabalhando aqui com muito afinco, com muito peso, e ele fala que a gente tem que olhar mais para essas pessoas do que ficar filosofando, imaginando outras coisas. E aqui ele vai começar a jogar aquela cortina de imagens, não é? Para mostrar o que importa no meio disso tudo. Então, em vez de teorias, em vez de filosofias, em vez de reflexões e pensamentos que saem muito da realidade, ele fala: um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha. A imagem que ele traz aqui das pessoas são de pessoas à margem, né? São de pessoas que praticamente são vítimas o tempo inteiro. Uma mulher sozinha, né? Um preto, um pobre. Ele vai falando sobre as pessoas mais de pé no chão. E ele mete o estudante aqui no meio, como eu falei. Ele vai falar dos jovens também nesta canção. E ele fala: blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais. Né? Ou seja, pessoas sem uma coloração diferente, ou seja, todo mundo que acorda de manhã, que vai trabalhar e que volta para casa super tarde, ou seja, pessoas normais, né? Pessoas que não tem aquele glamour, não existe um glamour nelas. Então ele fala: olhe para as pessoas cinzas, olhe para as pessoas que não têm cor, né? Que não tem esse colorido, entendeu? Pessoas cinzas normais aqui ele traz nesse balaio aqui também, não é? Garotas dentro da noite, revólver cheira a cachorro. Essa provavelmente pode ser a frase mais estranha que ele traz até agora, mas não chega a ser estranha não. O que ele fala? Garotas dentro da noite, provavelmente garotas de programa, né? Que também ali é um grupo marginalizado, é um grupo que também está correndo risco ali. Revólver cheira a cachorro, lembra que aquela época, período do regime militar, período de ditadura militar, então ele fala do revólver, e cheira a cachorro é o cachorro dos militares, né? O cachorro que fareja, né? É o olfato do cachorro que faz com que ele encontre coisas ali talvez ilícitas, né? Então, isso que ele está trazendo aqui nessa imagem. Então vamos lá. Os humilhados do parque com seus jornais, carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do 8º andar. Então, no meio de toda essa cortina que ele continua trazendo aqui, de todas essas imagens que ele continua trazendo aqui, ele traz o meu corpo que cai do 8º andar. O importante nessa frase é que ele não fala um corpo, alguém que cai do 8º andar, não, é o meu corpo, é o eu lírico, falando dele mesmo, caindo do 8º andar. Muito importante a gente entender isso aqui, que daqui a pouco a gente volta nesse ponto do corpo cair do 8º andar, tá bom? Porque ele vai ter a ideia do niilismo aqui. Olha que engraçado, mais um grupo que ele pega de marginalizados. A solidão das pessoas nessas capitais, a violência na noite, o movimento do tráfego, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra. É demais? Olha o que o Belchior está fazendo naquele período. Naquele período ele fala de um rapaz alegre que requebra, ou seja, esse rapaz, assim, esse estereótipo que ele traz aqui está nos mostrando um homossexual, não é? Então ele está mostrando pessoas livres, pessoas que estão querendo apenas ser, mas que por isso são alvos sempre de ataques, não é? Cravos e espinhos no rosto, rock, hot dog, play it cool, baby. Ou seja, aqui a juventude mais uma vez trazida aqui na canção. 12 jovens coloridos, 2 policiais cumprindo seu duro dever e defendendo o seu amor. É nossa vida. Cumprindo seu duro dever e defendendo o seu amor. É nossa vida. Então ele vai mostrando todas as imagens concretas. Tudo que ele traz aqui
é concretude, nada está no plano das ideias, nada está no plano da filosofia, da teoria, enfim, de coisas astrais, tudo está no chão. Ele está aqui fazendo uma ode ao chão, está colocando tudo no chão, não é? Então ele termina aqui dizendo, mas eu não estou interessado em nenhuma teoria. Aqui vem um trecho muito importante da letra também. Em nenhuma fantasia, nem no algo mais, longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Laranja Mecânica é um livro do Anthony Burgess, né? Um livro que ele trata em primeira pessoa de um jovem que ele gosta de violência, ele é um jovem que ele pratica violência, que ele fala com ele se delicia da violência que ele pratica, né? Ele estupra, ele espanca as pessoas gratuitamente. É um jovem meio perturbado assim das ideias. Mas acontece que em um certo momento, em um dado momento, ele é colocado numa experiência que ele tem que olhar um monte de cenas violentas com música clássica tocando ali. E ele adora música clássica e ele no começo também adora porque ele gosta de violência, então ele começa a ver aquilo compulsivamente, mas aquilo vai transformando ele não vai ter mais aquela tolerância à violência que ele tinha, nem aquela adoração à violência que ele tinha. Então, em uma certa medida, ele acaba sendo transformado ali. É complicado. Então, essa transformação é que o Belchior está querendo mostrar aqui que ela é perigosa. Mais uma vez, ele está defendendo o jovem, não é? Então, aquela transformação do Laranja Mecânica é a transformação que aqueles jovens, que alguma máquina, que algum sistema está propondo em transformar aqueles jovens, em enquadrá-los de uma certa forma, para que eles não consigam ser rebeldes ou de qualquer forma assim. Esse livro é um livro muito importante, é um dos livros mais importantes da literatura aí da década de 30 para cá. Virou até um filme do Stanley Kubrick, né? Um filme famosíssimo, Laranja Mecânica, também um filme premiadíssimo, maravilhoso para quem quiser assistir. E aqui o Belchior cita para mais uma vez endossar o cheque ao jovem, não é? Então ele vai trazer aqui o jovem mais uma vez na canção. E ele está falando aqui que a Laranja Mecânica anuncia: amar e mudar as coisas me interessa mais. Olha o que interessa a ele. Não interessa ficar pensando, não interessa ficar filosofando. Ele interessa para ele amar e mudar as coisas, ou seja, concreto. Amar é concreto, mudar as coisas é concreto. Né? Então não é teoria, não é filosofia. Ele está fazendo aqui uma filosofia da não filosofia. A coisa mais interessante que tem aqui nesse trabalho do Belchior é que todas as canções elas são interligadas de uma certa forma, não é? Então a alucinação, essa canção que a gente acabou de esmiuçar os versos aqui, ela simplesmente endossa o cheque, ela simplesmente é a cereja do bolo de todo um trabalho que ele traz aqui, não é? Um trabalho que desde o começo ele vem falando do jovem principalmente, né? Ou seja, o jovem diante de uma mudança que o sistema está impondo, como ele fala ali no Laranja Mecânica, e do niilismo, né? Que é essa brincadeira com a morte. Agora que a gente vai para o oitavo andar, quando ele fala meu corpo cai do oitavo andar, ele está falando justamente o seguinte: eu não importo para o universo. Então o eu lírico colocando ele mesmo morrendo, não é? E não é a única vez que ele faz isso no álbum. Ele mostra que não importa a morte, não importa a vida, não importa a morte, não importa nada. Tudo isso é banal, tudo isso é pequeno diante do universo enorme que existe. É o niilismo. A primeira música do álbum é O Rapaz Latino-Americano e tem um trecho que ele fala: por favor, não saque arma no salão. Eu sou apenas um cantor, mas se depois de cantar você ainda quiser me atirar, mate-me logo à tarde às 6, à tarde às 3, porque à noite tenho um compromisso, não posso faltar por causa de você. Ou seja, me mate porque eu tenho mais o que fazer depois. Olha como ele trata a morte aqui nessa canção também, assim como ele trata o corpo dele caindo no oitavo andar na música Alucinação. E assim como ele trata também na outra canção chamada Sujeito de Sorte, que ele fala: ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Novamente, ele deixa efêmera a ideia de morte, não é? Ele não liga muito para a ideia de morte. A ideia de morte é tratada como uma coisa banal aqui, não é? Então essa filosofia da defesa do jovem contra o sistema, das coisas reais, em contraposição a toda essa filosofia, toda essa van filosofia, não é? E também trata-se muito do jovem. Tem canções até que se completam, como por exemplo aqui o Como Nossos Pais e a Velha Roupa Colorida. Canções falando de jovens que se completam, canções que falam dessa coisa do real, até Caetano Veloso toma algumas alfinetadas aqui no disco, como quando ele fala
no Rapaz Latino-Americano, que ele traz uma canção do rádio que um antigo compositor baiano dizia: tudo é divino, tudo é maravilhoso. Essa canção é do Caetano Veloso. E aqui na frente, no Fotografia 3x4, se eu não me engano, ele fala: o sol não é tão bonito, não é que ele citando o Alegria, Alegria, o sol não é tão bonito para quem vem do norte, para a cidade grande, não é? Então aqui ele está falando realmente dessas... Não é tudo tão bonito, quem está vivendo, quem vem do norte principalmente, acaba se ferrando aqui, e ele está falando aqui dessas coisas. E agora, antes do fim, a última canção, ele fala que ele deseja para os seus amigos que tenham amor e muito mais, e que aprendam o delírio nas coisas reais, citando o Alucinação também. No fim do disco ele espera que todo mundo tenha aprendido que o delírio nas coisas reais é muito importante, não é? Que é muito importante você não ficar só no plano das ideias, tá bom? É isso aí, amigos, pessoal do Pensando Nisso. Espero que vocês tenham gostado aqui da análise do Alucinação. Dá pra gente falar muito mais, lógico, dá pano pra manga, é basicamente uma letra de filosofia, e isso dá muito assunto. Eu volto aí com você, Gui, espero que você tenha gostado. Muito obrigado, pessoal do Pensando Nisso. É isso aí. Belchior, Alucinação. E aí, curtiu esse vídeo? Deixa seu like, que se chegar aos 10 mil likes, a gente faz uma análise completa do álbum Alucinação do Belchior. Então se inscreva, não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações e deixar seu comentário. O que você achou da análise? Faltou alguma coisa? Escreve aí que eu quero ler. Se você quiser ter um contato mais próximo comigo, é só me seguir no Instagram, que é o @gui_fari.as. E se você quiser sua música favorita ou um vídeo de uma música exclusiva, é só você ajudar na campanha do Apoia-se, que você tem a oportunidade de pedir a sua música e ela passar na frente das outras, e aí eu analiso para você. Então dá uma conferida no link para a campanha do Apoia-se. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau.